bom? A palavra está contigo. Bom dia, meus irmãos, Pai do Senhor. Pode se assentar. Muito obrigado. Sempre um privilégio poder retornar aqui ao Ministério do Amor. Eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Fábio, pastora Betânia, agradecer pela vida do Jonathan, pelo convite, pelo privilégio de poder começar o dia na presença de Deus. A forma como nós começamos a semana determina como ela vai terminar. Então, nós estamos começando a semana da melhor maneira possível, que é na presença de Deus. Antes de compartilhar um texto aqui com vocês, vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Som, tem que ficar bem pertinho. Agora sim? Pode? Era você aqui, varão. Ó, glória. Estávamos pertinho. Para você que ainda não adquiriu os meus livros, eles estarão disponíveis ali atrás. Vencedor, como vencer os sofrimentos da vida. Processo, a ponte que te conecta ao teu propósito. E do caos ao triunfo, não deixe que as tragédias do passado estraguem o seu futuro. Gente, Deus colocou uma palavra no meu coração e eu quero compartilhar com você aqui nessa manhã com Deus, de forma bem rápida e bem prática. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Provérbios 16, versículo de número 3. Provérbios 16 e o versículo de número 3. Provérbios capítulo 16 e o verso de número 3. Provérbios 16 e o verso de número 3. Eu quero ler esse texto só para a gente iniciar aqui a nossa conversa, a nossa reflexão. E a gente vai ver outros textos, né? E eu tenho certeza de que essa palavra vai edificar o nosso coração e vai abençoar a nossa semana. Provérbios capítulo 16 e o verso de número 3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Tem uma outra versão que diz assim: peça a Deus que abençoe os seus planos, e eles darão certo. Há uma outra versão que diz assim: consagre a Adonai tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. O meu desafio como pregador, como pastor, sempre foi buscar o equilíbrio entre a unção e o conhecimento. Eu me lembro de uma oportunidade que eu tive de pregar numa conferência de jovens e foi extraordinária. Sabe aquele dia em que a presença de Deus se manifesta de forma sobrenatural? Pastora Betânia, jovens sendo batizados com o Espírito Santo, renovo, dons espirituais. Foi uma coisa assim extraordinária. E eu me lembro que quando eu terminei de pregar, alguns jovens vieram para tirar uma foto, para conversar. E um deles me disseram: pastor, que culto maravilhoso, que culto sobrenatural. Nossa, pastor, marcou minha vida. E eu perguntei para esse jovem: o que eu preguei? Ele falou: pastor, eu não lembro muito bem o que o senhor pregou não, mas eu só sei que foi apoteótico, eu só sei que foi sobrenatural. Então, a partir desse dia, a minha visão com relação à mensagem, ela mudou. Porque só o entendimento vai gerar comprometimento. Diga bem forte comigo: só o entendimento vai gerar comprometimento. Então guarde isso no seu coração. Dificilmente as pessoas vão se comprometer com coisas que elas não entenderam. Dificilmente as pessoas vão se comprometer com coisas que elas não entenderam. Então, se esse culto acabar e você sair daqui dizendo: pastor, eu não entendi, não valeu.
se essa manhã com Deus terminar e você não sair com mais conhecimento do que você chegou, então alguma coisa está errada. O profeta Oséias vai dizer que a falta de conhecimento gera destruição. O povo não pereceu porque faltou unção, o povo não pereceu porque faltou manifestação de Deus, o povo não foi destruído porque faltou os dons espirituais, não, o povo foi destruído porque faltou conhecimento. E por que o povo foi destruído porque faltou conhecimento? Porque o conhecimento é um agente de libertação. Por que o Brasil é um país subdesenvolvido? Porque nós somos catequizados. E o catolicismo fazia a missa em latim para que o povo não tivesse acesso ao conhecimento. Por que países que foram descobertos por cristãos são países mais evoluídos? Por causa do conhecimento. O conhecimento gera libertação. Então, dificilmente você não vai errar na vida. Tem alguém aqui que não errou essa semana? Agora, quando você recebe uma instrução, a chance de você errar diminui. Então, quanto mais conhecimento você tem, quanto mais instrução você recebe, as chances de você errar diminuem. Faz sentido isso, gente, ou não? Então, a minha proposta nessa manhã é refletir com vocês sobre quando é que as coisas dão errado. Você pode dizer isso? Quando é que as coisas dão errado? Pergunte para alguém do seu lado, quando é que as coisas dão errado? Pergunte para ele, você sabe quando é que as coisas dão errado? Quando é que as coisas dão errado? É uma pergunta que vai gerar reflexão. Pastor Grendene, quando é que as coisas dão errado? Uma coisa que eu aprendi na minha caminhada é que nem tudo que você faz na vida vai dar certo. Essa é a primeira coisa. Nem tudo que você faz na vida vai dar certo. Uma outra coisa que eu aprendi é que a maioria das coisas que você faz precisa dar certo. Então, primeiro, nem tudo que eu faço vai dar, mas a maioria das coisas que eu faço precisa dar, porque senão tem alguma coisa errada. Então, nem tudo que você vai fazer na vida vai dar certo, mas a maioria das coisas que você faz precisa dar certo. Então, quando você olha para a sua trajetória até aqui e as coisas deram mais errado do que certo, você precisa sentar, recalcular a rota e rever alguns princípios, rever alguns conceitos. Porque se as coisas estão dando mais errado do que certo, tem alguma coisa errada. Os acidentes fazem parte do percurso, mas os acidentes não podem ser constantes, normais. Então, quando eu olho para a minha trajetória até aqui, muita coisa deu errado, Caio Fábio. Mas as coisas deram mais certo do que errado. Então, existem algumas razões, eu não vou conseguir falar tudo aqui, porque não vai dar tempo. Eu poderia falar nessa manhã que as coisas estão dando errado para você, porque talvez você não tenha buscado direção de Deus. É o tipo de pessoa que aceitou a Jesus só como Senhor e não como Salvador. Ou melhor, aceitou a Jesus como Salvador e não como Senhor. Ah, eu sou crente, mas eu sou dono do meu nariz. Eu sirvo a Deus, mas eu não preciso me reportar a Ele para pedir orientação. As pessoas vão projetando, vão fazendo, vão realizando e depois chegam a Deus e dizem: Deus, é isso aqui que eu queria fazer. Mas Deus está olhando e dizendo: eu não tenho nada a ver com isso. Então, se você não buscou direção de Deus para comprar, para vender, para ir ou para voltar, não espere que as coisas deem certo.
Mas eu não vou falar sobre isso. Pastor, por que as coisas dão errado? Porque talvez você falou demais. Vou pular essa parte, vocês estão me olhando com a cara estranha. Anote essa frase. O fofoqueiro é culpado de espalhar o que não devia, mas a responsabilidade é sua de abrir a boca para quem não consegue segurar a língua. Repete ou fala de novo, irmão? Fala de novo. O fofoqueiro é culpado de espalhar o que não devia, mas a responsabilidade é sua de abrir a boca para quem não consegue segurar a língua. Tome muito cuidado com quem você desabafa. Tem gente que só está atrás de informações. Ai, pastor, por que está dando errado? Porque você abriu o coração para a pessoa errada, contou o projeto para a pessoa errada, desabafou para a pessoa errada. Então, se você não buscou a direção de Deus, se você falou mais do que não devia, mais do que devia, não espere que as coisas deem certo. Continua, para, gente. As coisas dão errado porque talvez você é arrogante, soberbo, prepotente. Você sabia que o caminho da arrogância tem como destino o fracasso? Você sabia que Deus resiste ao soberbo? Uma coisa é você ser resistido pelo inferno. Uma coisa é você ser resistido por um demônio. Uma coisa é você ser resistido por um sistema. Outra coisa é você ser resistido pelo próprio Deus. É Deus parar na frente do camarada e dizer: eu quero ver você passar daqui. Você vai aonde? Não, quero chegar lá. Não vai. Quero fazer, não vai fazer. Não, quero conquistar, não vai conquistar. É Deus dizendo: eu resisto ao soberbo, mas ao humilde eu dou graça. Ao humilde eu dou favor. Ao humilde eu dou força. Gente, nós precisamos entender essa verdade. Então, se você tem um coração arrogante e altivo, não espere que as coisas deem certo. Tem gente que subiu numa folha de sulfite e acha que está no topo do Monte Everest. Então vamos lá, quando é que as coisas dão errado? Primeiro, quando são feitas sem a bênção de Deus. Anote isso. Primeiro, as coisas dão errado quando são feitas sem a bênção de Deus. Olha o que Salomão diz: peça a Deus que abençoe os seus planos, e eles serão bem-sucedidos. Então Salomão está dizendo para nós que o fiel da balança para as coisas darem certo ou errado é a bênção de Deus. Provérbios 10, 22 diz que a bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Então o texto está dizendo para nós que a bênção de Deus é a garantia de que as coisas darão certo ou errado. Ou seja, se você faz as coisas sem a bênção de Deus, não espere que as coisas deem certo. Salmo 127, verso 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá a ele aos seus amados o sono. Sabe o que o salmista está tentando ensinar para nós? Que sem a bênção de Deus, todo o seu esforço será inútil. Sem a bênção de Deus, toda a sua desenvoltura, todo o seu talento será perdido. Você conhece gente que tem tudo para dar certo? Quem que conhece? O cara tem conexão, tem recurso, tem inteligência, tem network. Ele tem tudo para dar certo. Por que não vai?
Então não adianta ter esforço se você não tem a bênção de Deus. Não adianta você ter capacidade se você não tem a bênção de Deus. Não adianta você ter inteligência se você não tem a bênção de Deus. Agora, se você tiver a bênção de Deus, você pode não ter capacidade, pode não ter muita inteligência, pode não ter muitas conexões, mas se você tiver a bênção de Deus, eu estou pregando para pessoas aqui nessa manhã que estão debaixo da bênção de Deus. A bênção de Deus é que nos faz avançar, é a bênção de Deus que nos faz prosperar, é a bênção de Deus que nos faz avançar, é a bênção de Deus que nos fará chegar exatamente onde Ele determinou que chegaríamos. A bênção de Deus. Pastor, eu tenho um amigo que ele é multimilionário e ele não tem a bênção de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta: esse cara dorme em paz? Como é que está o casamento dele? Como é que estão os filhos? Pastor, eu conheço gente que está no topo. Escute isso, escute isso. Escute isso. Está escutando ou não? Escute isso, que isso é sério. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto e levado ao alto do monte pelo diabo. Olha isso aqui, hein? Se eu fosse você, eu já dava um glória a Deus adiantado, hein? Ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto e levado ao topo do monte pelo diabo. Você sabia que eu não me impressiono com gente em cima do monte? Porque a questão não é estar no topo, é quem te colocou lá. Por isso que é melhor um deserto guiado pelo Espírito do que o alto do monte levado pelo diabo. Repete ou não? É melhor o deserto conduzido pelo Espírito do que o alto do monte levado pelo diabo. A questão nunca foi o destino, mas quem está nos conduzindo. Deus disse a Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. O escritor aos Hebreus diz que Abraão saiu sem saber para onde ia. Por quê? Porque a questão não é para onde, é quem. Vou ficar repetindo essa parte aqui. A questão não é para onde, mas quem. A questão não é para onde, mas quem. Quem está te conduzindo garante a provisão. Quem está te conduzindo garante a multiplicação. Quem está te conduzindo garante que nada te faltará na trajetória. Então o importante não é para onde você está indo, mas quem está te conduzindo. Oh, glória a Deus. Coloca aí para mim, filho, Deuteronômio 28. Coloca aí rapidinho para a gente ler. Deuteronômio 28. Partido 1. Aí, olha o que Deus está dizendo isso aqui para nós, hein? Palavra. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Olha aí, vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Olha isso aqui, está debaixo da bênção de Deus. Então, o que Moisés está tentando dizer para nós aqui? Que a bênção de Deus, ela não é geográfica. Se você está debaixo da bênção de Deus, se você for para o campo, a bênção de Deus te acompanha. Se você for para a cidade, a bênção de Deus te acompanha. Se você for para a esquerda, a bênção de Deus te acompanha. Se você for para a direita, a bênção de Deus te acompanha. Se você subir, a bênção de Deus te acompanha. Se você descer, a bênção de Deus te acompanha. Se você vender camisa, a bênção de Deus te acompanha. Se você vender sapato, a bênção de Deus te acompanha. Não interessa o que você faz, se você faz debaixo da bênção de Deus, essa é a garantia que vai dar certo. Olha aí, o 4, olha aí. Os filhos do seu ventre serão abençoados.
Porque quando você está debaixo da bênção, a bênção não é só para você. A bênção também é para o que você gera. Nós não geramos filhos para maldição, nós geramos filhos para a bênção. Olha isso. Aqui é um contexto rural, mas isso se aplica à sua vocação, ok? Aqui é uma cultura de plantio. Plantar, colher. Ó, como também as colheitas da tua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. Olha o 5. E a sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Olha o 6. Vocês serão abençoados em algumas coisas que vocês fizerem. Não, em algumas coisas que vocês fizerem. Vocês serão abençoados em tudo que vocês fizerem. Aleluia! Olha o 7. E o Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. Olha o que Deus está dizendo. Quando você tem a bênção de Deus, não é você quem luta contra os seus inimigos, é Deus quem luta contra os seus inimigos. Olha o 9. Olha o 8. E o Senhor enviará a bênção aos seus celeiros, e tudo o que as tuas mãos fizerem, o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que dá a vocês. Olha o 9, olha o 9. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se obedecerem aos mandamentos do Senhor e o seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Então a garantia de que as coisas darão certo é a bênção de Deus. É a bênção de Deus. Segundo, vamos lá, vou correr aqui. Quando é que as coisas dão errado, pastor Grendene? Primeiro, quando são feitas sem a bênção de Deus. Segundo, as coisas dão errado quando são feitas sem preparo. Quando é que as coisas dão errado? Quando são feitas sem a bênção de Deus e quando são feitas sem preparo. As pessoas querem realizar coisas pelas quais elas não se prepararam para realizar. Tudo o que você fizer na vida sem preparo, dificilmente vai dar certo. Lucas 14, 28 ao 30. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem como acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, não podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Então Jesus está nos ensinando um princípio aqui. Toda execução exige preparação. Vamos repetir? 1, 2, 3. Toda execução exige preparação. As pessoas querem fazer as coisas de qualquer jeito. As pessoas vivem patinando porque não se prepararam para realizar o que querem realizar. Tudo que vai fazer na vida é sem planejamento. Jesus contou uma parábola de 10 virgens. Quantas virgens? Para 5 deu errado. Para as outras 5 deram certo. Por que deu errado para 5? Porque não se prepararam. Porque não foram prudentes. O que é prudência, pastor? Prudência é você antecipar possíveis acontecimentos. Uma pessoa prudente não é pega desprevenida. Uma pessoa prudente não é surpreendida. Ela faz cálculos. Ela faz projeções. O que deu errado para as imprudentes, para as tolas? Porque elas não se prepararam. Mas as prudentes disseram: vamos levar azeite, mas vamos levar um azeite reserva, porque vai que demora. Olha isso.
As 10 tinham azeite, sim ou não? Sim, as 10 levaram azeite, mas só 5 levaram azeite sobrando. Isso é ser prudente, isso é estar preparado. Em Gênesis 41 diz que toda a terra tinha fome, mas no Egito tinha pão. Por quê? Porque nos 7 anos de prosperidade, nos 7 anos de fartura, o que José orientou o faraó? Compra Camaro. Esbanja, vamos gastar, vamos torrar. Porque tem 7, foi o primeiro ano só, faraó, vai vir mais 6 aí, bora. O que José disse para ele, faraó? Vai vir 7 anos de prosperidade, de fartura. Sabe o que você vai fazer? Você vai construir celeiro. Você vai poupar, vai investir, vai se preparar para os 7 anos de escassez. E quando vier os 7 anos de escassez, você vai estar preparado. Vocês estão aí ou não? Se você quer alcançar os seus objetivos, você precisa de pelo menos 2 coisas. Primeiro, atitude. Tem gente que só não morre de preguiça porque tem preguiça de morrer. Pastor, Deus falou comigo que vai me enriquecer se acordando meio-dia. As pessoas não cumprem os princípios e querem que Deus cumpra com as suas promessas. Fala ai. Segunda coisa, você precisa estar preparado. Preparado. Não basta ter atitude, você precisa estar preparado. Jesus se preparou 30 anos para 3 anos e meio de ministério. Eu já disse isso aqui, muitos querem o que você tem, mas vão desistir quando souberem o preço que você pagou. Aprenda uma verdade, ninguém cai de paraquedas em lugar nenhum, tá, gente? Quando você vê alguém conquistando, realizando, executando, por trás disso existe um tempo de preparo. Um tempo de preparo. Então, se você quer que as promessas de Deus se cumpram na sua vida, se você quer que as coisas deem mais certo do que errado, comece a se preparar. Pastor, eu vou para as nações. Já está aprendendo outro idioma? Ai, pastor, Deus me disse que eu vou para as nações. Já entrou num curso de teologia? Já está fazendo um curso de missão transcultural? Você vai para onde? Ai, pastor, vai acontecer. Deixa eu te dizer algo, não vai acontecer. Porque você precisa se preparar para isso. Faz sentido ou não? Terceiro, estou terminando de falar. Vocês são muito falsos, gente. Terceiro, por que as coisas dão errado, pastor Grandene? As coisas dão errado porque você não está fazendo debaixo da bênção de Deus. As coisas estão dando errado porque você está fazendo de forma relaxada, sem preparo. Ah, pastor, é para Deus. Terceiro, quando é que as coisas dão errado? Quando são feitas sem conselhos. No mundo tem um ditado popular que diz que se conselho fosse bom, ninguém dava, se vendia, sim ou não? Essa é a cultura do mundo. O evangelho tem uma contracultura. E se o mundo diz, faça o que você quiser, do jeito que você quiser, quando você quiser, a Bíblia diz, não havendo conselhos, o povo cai.
mas na multidão de conselhos há segurança. O mundo diz: não ouça ninguém, não fale com ninguém, não peça a opinião de ninguém. A Bíblia diz: o caminho do tolo é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvido aos conselhos, esse é sábio. O mundo diz: você é o dono do seu nariz, ninguém tem nada a ver com a sua vida, não ouça quem tem mais experiência. A Bíblia diz: onde não há conselho, os projetos fracassam, mas com a multidão de conselheiros se confirmarão. Então aqui nesse ambiente nós temos 3 tipos de pessoas. Primeiro, aquelas que nunca pedem conselhos. Ela é sempre a dona da razão. Nunca ouve ninguém, nunca fala com ninguém. E isso é um problema, pois falar com uma pessoa que está de fora é a oportunidade de você enxergar com uma outra ótica, com uma ótica diferente de alguém que está de fora da situação. Segundo tipo de pessoas que pedem conselho para pessoas erradas. Não basta buscar conselhos, é preciso buscar conselhos com quem tem autoridade. Por isso que é importante você ter um mentor. O que é um mentor, pastor Grendene? É alguém que já esteve ou está onde você quer chegar. Pastor, eu quero ser um empresário de sucesso. Pois é, converse com alguém que já foi e quebrou. Porque ele vai te ensinar a como não quebrar. E converse com alguém que está vencendo. Então existem pessoas que na hora de pedir conselhos, vai pedir para quem não tem autoridade. Esse dia eu estava ouvindo uma mensagem linda de um padre. 7 passos para um casamento feliz. Falei: ah, é, miserável. Ah, que lindo. O cara não é casado, me ensinando a ter um casamento feliz. Mas, rapaz, não sabe o que é uma mulher de TPM? É, varão, pensa. Deus que me livre. Uma dica aqui para os varão, quando a sua mulher tiver de TPM: irmão, pega um chocolate, joga de longe, e vaza. Esses dias, Instagram é internet. Internet é interessante, pastor Fábio. Internet é o lugar de gente que sabe de tudo e nunca construiu nada. É legal. Vi um post lá. Como criar os seus filhos no caminho do Senhor. Aí, o cara não tem filho não. É só teoria, irmão. Só teoria. Não sabe o que é um filho dando birra? Que isso já vem instalado nos meninos. Chama kit Adão. Kit Adão, já vem instalado. É de fábrica, irmão. Não adianta, não tem como. Você não precisa ensinar os meninos a mentir. Pastor Fábio, esse dia a Laura mentiu para mim. Eu falei: minha filha, você é filha de pastor. Falei para ela: não é para comer o chocolate. Irmão, ela veio com a boca toda melecada de chocolate para eu não comer. Eu não comi, e chorou, pastor. Chorou, derramou lá. Não comi. Já é o kit Adão. Não adianta, irmão. Já vem instalado neles. Irmão, para você colocar uma música da igreja na cabeça da criança, irmão, é um ano de decorar. Passa o Gustavo Lima, ele aprendeu. Sai cantando. É instantâneo, é um trem. Aí quer ensinar. Então, escute isso. Não basta buscar conselhos. É preciso buscar conselho com quem tem autoridade. Está com um problema no casamento, vai pedir conselho para um solteiro, irmão?
Sabe o que ele vai falar para você? Rapaz, larga de mão disso. Vida de solteiro é muito melhor. Zé, você foi casar, irmão, agora é até que a morte o separe. Chupa essa manga aí. Aleluia. Nem mandou você casar. Alguém que foi obrigado a casar? Hã? Alguém colocou uma arma na sua cabeça pra você casar, irmão? Põe para Deus te recolher então, aí resolve. Aleluia, irmão. Quer começar um negócio. Esses dias veio um irmão lá na igreja: pastor, estou pensando em abrir uma franquia, em abrir um negócio e tal, e tal, e tal. O que o senhor acha? Eu falei: eu não acho nada. Eu não acho nada. Primeiro que eu nunca tive empresa. Primeiro que eu nunca tive um negócio. Aí eu peguei e falei para ele, assim, ó, tem essa pessoa aqui, ó, que ela vai poder te ajudar. Sabe aquela conexão do céu, pastor Fábio? Ele saiu de uma hamburgueria para 20 hamburguerias e tem mais umas 15 na fila para abrir. Um conselho certo. Um conselho certo pode mudar o rumo da sua história. Um conselho certo pode mudar o rumo do seu chamado. Um conselho certo pode mudar o rumo da sua empresa. Um conselho certo pode mudar a direção do seu casamento. Então busque conselhos com as pessoas certas. Terceiro, então tem aqueles que nunca pedem conselhos. Tem aqueles que pedem conselhos para as pessoas erradas. Terceiro, tem aqueles que pedem conselhos, ouvem os bons conselhos, mas não praticam. Ele ouve tudo e não pratica nada. Eu te vi já. Eu sei que você está aqui. E evangelho não é sobre o quanto de informação você absorve, mas o quanto você consegue praticar. Vou repetir. Evangelho não é sobre a quantidade de informação que você absorve, mas o quanto você consegue praticar. O que muda a sua vida, não é o que você sabe, mas o que você coloca em prática. Então não adianta você estar exposto ao conhecimento e decidir não praticar aquilo que você conhece. Mateus capítulo 7, nós temos duas casas. Quantas casas? Duas casas. Duas casas que foram expostas às mesmas circunstâncias. A mesma chuva, o mesmo vento e os mesmos rios. Mesma chuva, mesmo vento e os mesmos rios. Uma casa ficou de pé e a outra caiu. Por quê? Porque ouviram e não praticaram. Porque ouviram e praticaram. E quem estava pregando lá não era o pastor Grendene. Quem estava pregando era o próprio Jesus, a palavra encarnada, o verbo divino. Eles ouviram a mesma mensagem, a mesma instrução, o mesmo sermão, o mesmo pregador. Uma casa caiu e a outra casa permaneceu de pé. O que fará com que a sua casa permaneça de pé não é o que você ouve, é o que você pratica. Você quer para aplaudir de pé, estou brincando. Agora eu vou terminar. Quarto e último. Quando é que as coisas dão errado, pastor? Quando são feitas fora do tempo. As coisas dão errado quando são feitas sem a bênção de Deus. As coisas dão errado quando são feitas sem preparo. As coisas dão errado quando são feitas sem conselhos. E as coisas dão errado quando são feitas fora do tempo. Então não basta fazer a coisa certa no tempo errado. Fazer as coisas no tempo certo é tão importante quanto fazer a coisa certa. Faz sentido isso, gente, ou não? Olha o que Salomão diz para nós: há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. As coisas dão errado quando você se precipita
E o que é precipitação? Precipitação é fazer as coisas fora do tempo. Anote isso. Não tome decisões definitivas com base em emoções passageiras. Não tome decisões definitivas com base em emoções passageiras. Por quê, pastor? Porque tudo que chegar na sua mão fora do tempo, ao invés de ser bênção, vai se tornar uma maldição. É praticamente impossível falar de tempo e não falar das promessas de Deus. Por quê? Porque toda espera é gerada por uma promessa. Alguém tem promessa de Deus aqui nessa manhã? 3 coisas que você precisa aprender sobre promessa. Primeiro, toda promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. Achei que vocês iam gostar dessa parte. Vou repetir. Primeira coisa que você precisa saber sobre as promessas de Deus: toda promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. Você pode compartilhar isso com alguém aí do seu lado. É a primeira vez que eu estou pedindo para você falar com alguém, hein? Toda promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. Diga aí para ele: toda promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. Isaías 55, 10 e 11. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem cumprir o seu propósito, brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Nenhuma palavra liberada pela boca de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua existência, vai cair por terra. Todas elas se cumprirão de forma plena, de forma sobrenatural, de forma abundante. Alguém pode aplaudir por essa primeira verdade? Vai se cumprir. Segunda coisa que você precisa saber sobre promessa: toda promessa é dada por etapas. Diga comigo: toda promessa é dada por etapas. Por quê, pastor? Deus não é poderoso para derramar as promessas tudo de uma vez sobre nós, sim ou não? Por que Ele não faz? Primeiro, porque Deus sabe que não temos estrutura física, emocional e espiritual para suportar. Mas sabe o que Deus faz? Ele vai pegando em conta-gotas, semanalmente, mensalmente. Agora, mais um pouquinho agora. Mais um pouquinho. Então, dia a dia, mês a mês, ano após ano, Ele vem cumprindo as suas promessas de forma não plena, mas Ele vem cumprindo as suas promessas de forma gradativa. E Ele vem cumprindo. E quanto mais maduro você está, mais acesso às promessas de Deus você tem. Vou repetir. Quanto mais maduro você está, mais acesso às promessas de Deus você tem. Segundo, por que Deus não derrama tudo de uma vez? Ele não derrama tudo de uma vez para que você aprenda a valorizar. E é por isso que Ele faz a gente esperar. Porque a espera gera um senso de valorização. E quando você recebe, você diz: eu não posso desperdiçar isso aqui. Por quê? Porque eu esperei muito. Eu não posso jogar o meu ministério fora agora, porque eu esperei muito. Eu não posso desperdiçar essa oportunidade, porque eu esperei muito. Eu não posso jogar essa vitória fora, porque Deus sabe o quanto eu esperei. Então por que Deus não derrama tudo de uma vez? Para que você valorize. Por que, pastor? Porque tudo que é recebido sem esforço, a maioria de nós não consegue valorizar. O pai leva anos, décadas para construir um patrimônio, entrega para o filho e ele torra em um ano.
que um cara pega uma herança e dilapida em pouco tempo? Porque ele não tem senso de valorização. Terceiro, toda a promessa de Deus tem um tempo exato para se cumprir. Pastor Grendene, o que é esse tempo? Esse tempo é Deus te treinando. Esse tempo é Deus te moldando. Esse tempo é Deus te aperfeiçoando. Esse tempo é Deus tratando o seu caráter. Esse tempo é Deus tratando o seu coração. Lembra de José? Lembra? Lembra ou não? Antes de chegar no governo, José passou pela casa de Potifar e pela prisão. Vamos lá? Casa de Potifar, prisão. Vamos lá? Casa de Potifar, prisão. Então olha isso. Esse espaço de tempo antes de chegar no governo, não era Deus punindo José, era Deus treinando ele. Na casa de Potifar ele aprendeu a administrar fartura. Na prisão ele aprendeu a administrar escassez. Não questione o seu Deus no tempo de espera. Deus está te treinando, irmão. Ah, por que eu estou aqui na casa de Potifar? Deus está te treinando. Ah, por que eu estou aqui nessa prisão? Deus está te treinando. Quando chegou o tempo exato, Deus criou um problema lá no palácio de Faraó, do tamanho do treinamento que José tinha. Faraó está lá dormindo e tal, 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 espigas gordas, 7 espigas magras. Ele acorda, alguém me ajuda. Ninguém conseguiu ajudar. Ó, copeiro, eu estava preso e um cara lá interpretou meu sonho e foi em cima. 3 dias o padeiro morreu e eu estou aqui. Então traz esse rapaz. Quando José chegou, ele contou o sonho. Olha a interpretação. Deus te fez sonhar 2 vezes porque Ele vai fazer e vai fazer rápido. E eu vou te dar uma orientação. Nos 7 anos de fartura, você vai poupar, vai estocar, entendeu? Ele está dando uma aula de economia. O arcabouço. Economia. Poupa, tal, guarda, para que nos 7 anos de escassez, você tenha pão para alimentar todo o Egito. Os economistas olhando para o ex-presidiário. Faraó olhando para ele. Os ministros de Estado. Faraó olha para a galera e fala: alguém tem uma ideia melhor do que a dele? Fala para mim, onde é que você estudou economia? Onde é que você foi treinado? E ele deve ter respondido: na faculdade de Deus. Deus não está demorando, Deus está te treinando. Eu vou ficar repetindo isso aqui. Deus não está demorando, Deus está te treinando. Eu vou repetir. Deus não está demorando, Deus está te treinando. Se submeta ao treinamento de Deus. Pastor, está doendo. Pastor, está angustiante. Lá na frente fará sentido. Deus está te preparando para coisas maiores. Termina agora. Lembra de Davi? Quem lembra de Davi? Lembra? Davi chega para se apresentar a Saul e diz: Saul, descansa seu coração. Descansa. Eu vou lutar contra esse gigante. 40 dias, ninguém teve coragem de peitar o Golias. Chegou Davi e disse: eu vou. Sabe o que Saul falou para ele? Você não pode. Você não vai. Você não tem experiência. Você não está preparado. Aí eu imagino, pastor Fábio, Davi falando assim: Saul, senta aqui. Deixa eu te contar uma história. Eu apacentava as ovelhas do meu pai. E sempre que via um leão,
ou um urso, eu pegava na barba, arrancava a ovelha da boca, porque ninguém vai levar aquilo que pertence ao meu pai. Olha isso. Saul, sempre que via um leão, sempre que via um urso, ele está contando uma história que ninguém tinha visto. Diga bem forte comigo: as batalhas anônimas vão me treinar para vitórias em público. Entenderam? As batalhas anônimas vão te treinar para vencer em público. Tô terminando agora, hein? É agora, essa cereja do bolo, hein? Se não falar nada agora, acabou, hein? Olha isso. O que assusta no urso, gente? O que assusta no urso? Vou te ajudar, o tamanho. Por isso que quando o urso vai atacar, ele fica em pé, porque ele se impõe pelo tamanho. O que assusta no leão? O rugido. O leão não é o rei da selva porque é mais forte. O leão é o rei da selva porque ele se impõe pelo barulho. 40 dias. Um cara grande e fazendo muito barulho no vale. Entenderam ou não? Urso, grande. Leão, barulho. Golias, grande. E 40 dias gritando: quero um homem. Tem macho aí não? Cadê um homem para lutar? Cadê alguém? Cadê alguém? Cadê alguém? Quando Davi chegou e olhou, falou: rapaz, já fui treinado para isso. Ele é grande como um urso e grita como um leão. Ah, agora eu entendi, pai. Lá no deserto com as poucas ovelhas, eu estava sendo preparado para vencer esse gigante em público. Então se submeta ao treinamento de Deus, porque Deus está te preparando para que você vença, para que você triunfe. Tem alguém nessa